Vamos lá, fazendo a conexão Brasília. Agora o presidente Jair Bolsonaro disse ontem que pretende aproveitar a reforma da Previdência de Michel Temer, mas que vai rever alguma coisa. E é aí, né, Zé Maria Trindade, que entra a questão da idade mínima aí para a aposentadoria, por exemplo, um ponto crucial na implementação dessa reforma aí, que segundo a entrevista que o presidente eleito deu ontem ao SBT, pode ser de 57 anos para mulheres e 62 para homens. Bom dia aí para você na capital federal, Trindade. Pois é, sabe aquela história, eu vou apertar, mas não vou acender agora? Está o governo aí com essa história da reforma da Previdência. Vai aprovar, mas não vai apresentar o projeto agora. Há divisões no próprio governo Jair Bolsonaro sobre a aprovação da reforma da Previdência, sabe, Edgar? E esta dificuldade de definir o texto é pela lógica, é que o Jair Bolsonaro chega a proposta para ele e ele diz: não adianta apresentar um projeto de proposta de reforma da Previdência, projeto perfeito e que não pode ser votado. Escreva, o que deve sair disso aí é mesmo a reforma da Previdência com a nova idade mínima, que pode ser esta aí, de 62 anos para homem e 57 para mulher, que é a idade mínima de aposentadoria. Está difícil aprovar uma reforma da Previdência, apesar de todas as evidências de que isso é necessário e que isso é a sobrevivência do governo. Mas são as demandas políticas do momento. Ele fala em fazer essa reforma paulatinamente, próximo presidente, dar sequência a isso, até citando, Caio, inclusive, a diferença de média de idade, de expectativa de vida, nos diferentes estados brasileiros, né? Você acompanhou a entrevista, deve ter acompanhado essa parte, onde ele fala, por exemplo, da idade, se eu não me engano, do Piauí, né? A expectativa de vida por lá, então que não seria justo, né, você deixar aos 65 anos, por exemplo, dos homens, se a expectativa de vida fica em 69, então, alguma coisa assim. Essa argumentação sobre expectativa de vida, ela não é tão pertinente assim, porque para cálculo atuarial, o que importa, na verdade, é a expectativa de sobrevida, ou seja, que é quantos anos a pessoa vive a partir do momento que ela atinge determinada idade. E olha só, aqui no Brasil, a expectativa de sobrevida, quando você atinge 65 anos, é de 18 anos. Então, em média, no Brasil, quem faz 65 provavelmente vai chegar aos 83. Esse é o dado estatístico. Isso é extremamente relevante, principalmente porque é um dado que não oscila entre as diferentes regiões do Brasil. Quando você calcula expectativa de vida, qual é o índice que afeta, que impacta esse número? Mortalidade infantil. Obviamente, lugares menos desenvolvidos, né? Então no Brasil remoto, algumas regiões do Nordeste, a mortalidade infantil é maior, isso prejudica a expectativa de vida. Agora, isso não tem nada a ver com a Previdência. Seria interessante que a assessoria econômica do presidente Bolsonaro entrasse em contato com ele aí para, vamos dizer assim, melhorar essa argumentação, porque esse argumento não é válido. E falando sobre expectativa de vida, Edgar, a gente vive num país que entre 1960 e 2010, a expectativa de vida cresceu 25 anos, né? Agora está em 75, então dá para falar em 27 anos. Então, assim, esse não é o argumento. É uma pena que o presidente também ele tenha se antecipado à barganha política e ele próprio já baixado a bola da reforma. Eu acho que quando a gente está falando de reformas estruturantes, o presidente ele tem que tirar o chapéu do político e colocar o chapéu do estadista. Cada ano a mais que ele conquistar de idade mínima é um desafogo para as contas do governo e além disso é a coisa certa a fazer. A gente está diante de uma outra realidade, né, em que a terceira idade é chamada de melhor idade, que a qualidade de vida aumentou muito e que as pessoas elas têm um tempo útil aí de vida no trabalho muito maior. Eu queria chamar a atenção também para um outro ponto a respeito da reforma da Previdência, que é a MP, né, a medida provisória da fraude, né, MP da fraude previdenciária. Entre várias medidas, o governo Bolsonaro está identificando aí uma série de irregularidades no pagamento do que se chama de auxílio reclusão, que o ouvinte da PAN vai conhecer como Bolsa Presidiário. É inacreditável, mas parece que são gastos mais de 2 bilhões de reais por ano nisso e 40% dessa verba, ou seja, 800 milhões de reais, em verbas irregulares. Então, o que eles querem analisar? Fazer uma revisão cadastral, né, dos beneficiários desse auxílio reclusão
e estipular o mesmo critério que o trabalhador, o cidadão de bem, honesto, pagador de imposto, precisa para retirar o seu auxílio-doença, que são 12 meses, mínimo de 12 meses de contribuição previdenciária, né? Essa é uma MP, inclusive, Edgar, que está pronta há 2 anos e estava engavetada pelo governo Temer, né? Um governo que certamente tinha aí uma natureza mais propícia a soltar bandidos e corruptos. A gente vive num país, Edgar, em que se paga vale transporte para a família do preso ir visitar o criminoso na penitenciária. Então, assim, é um absurdo você indenizar o criminoso e não indenizar a família da vítima. Fora que, assim, qual que é a ideia? Para você dissuadir o crime, você tem que aumentar o custo econômico de cometer o crime. Não dar um incentivo financeiro para o cara continuar delinquindo, né? Enfim, excelente medida aí essa MP da fraude. Espero que prospere. Agora, é uma pena a questão da idade mínima. Ô Zé, quer mandar uma linha aí para fechar esse assunto, para a gente partir pro próximo? Sim. Só para dizer o seguinte, que é até justificável socialmente dar uma ajuda para a família do preso, mas o que humilha é que os que não cometeram crime, que estão aqui afora, não tem essa ajuda. E outra coisa, se você pegar o cardápio de uma prisão, dá inveja. É tudo certinho, com 4 refeições diárias e aquele cardápio de bife a rolê tal dia, sobremesa de não sei o quê. Tem nutricionista, né, Zé? E as pessoas aqui fora não têm. Não, é verdade que tem que ter, sim. Esse tipo de assistência, porque está sob a guarda do Estado. Mas o que humilha é que os que não cometeram crime não têm. E outro ponto muito grave, Caio, é que o funcionário público, o policial federal que se aposenta aos 55 anos, ele tem uma média de vida muito superior a esses dados aí, porque ele tem um curso superior, ele sabe se cuidar, ele ganha bem, compra remédios, vai em médicos, né? Ele vive muito mais, exatamente por esse nível de vida, o que piora ainda mais a situação. Sim.